Bom dia, irmãs. Bem-vindo à nossa classe, nosso panorama da Bíblia. Estamos ainda em Gênesis, mas estamos progredindo. Vamos começar nossa aula em oração. Senhor nosso Deus, obrigado pela oportunidade de abrir Tua Palavra para aprender e para ser ensinado nas coisas que o Senhor tem para nós e os exemplos que deu. No nome de Jesus. Amém. Então, deixamos Jacó quase de volta em Canaã. A razão que ele saiu de Padan Aram houve por causa de 3 coisas. Ele tinha, primeiro, um desejo pessoal para voltar para casa, que era natural depois de 20 anos. Em segundo lugar, ele tinha um problema com Labão, seu sogro, e com os cunhados que estavam com ciúmes dele. Então, era este problema. E no terceiro lugar, era o mandamento de Deus. Deus tinha falado para ele voltar para Canaã. Então, ele já tinha chegado a despedir o Labão, e em capítulo 32, versículos 1 e 2, temos a visão de Jacó no lugar de Mahanaim. Jacó também seguiu o seu caminho e encontraram-no anjos de Deus. E Jacó disse quando os viu: "Este é o exército de Deus", e chamou aquele lugar Mahanaim. Os anjos do Senhor que encontraram Jacó quando estava saindo da terra, ou Ha-Eretz em hebraico, agora estão o encontrando na sua volta à terra. O sentido de Mahanaim é 2 acampamentos, o acampamento do Senhor e o acampamento de Jacó. Mais tarde, este lugar ficou na fronteira entre as terras pertencendo aos tribos Manassés e Gad. Vamos ler sobre o envio de mensageiros a Esaú, em versículos 3 a 21. E enviou Jacó mensageiros adiante de si a Esaú, seu irmão, a terra de Seir, território de Edom. E ordenou-lhes, dizendo: "Assim direis ao meu senhor Esaú: assim diz Jacó, teu servo, como peregrino morei com Labão, e me deteve lá até agora. E tenho bois e jumentos, ovelhas e servos e servas, e enviei para o anunciar a meu senhor, para que ache graça em teus olhos." E os mensageiros voltaram a Jacó, dizendo: "Fomos a teu irmão Esaú, e também ele vem para encontrar-te, e 400 homens com ele." Então Jacó temeu muito e angustiou-se, e repartiu o povo que com ele estava, e as ovelhas, e as vacas, e os camelos em 2 bandos, porque dizia: "Se Esaú vier a um bando e o ferir, o outro bando escapará." Disse mais Jacó: "Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, o Senhor que me disseste: torna-te a tua terra e a tua parentela, e far-te-ei bem. Menor sou eu que todas as beneficências e de toda a fidelidade que fizeste ao teu servo, porque com meu cajado passei este Jordão, e agora me tornei em 2 bandos. Livra-me, peço-te, da mão do meu irmão e da mão de Esaú, porque eu temo, porventura não venha e me fira, e a mãe com os filhos. E tu o disseste: certamente te farei bem, e farei a tua descendência como a areia do mar,
pela multidão que não se pode contar. E passou ali aquela noite, e tomou o que lhe veio à sua mão, um presente para seu irmão Esaú. 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 camelas de leite com suas crias, 40 vacas e 10 novilhos, 20 jumentas e 10 jumentinhos, e deu-os na mão dos seus servos, cada rebanho à parte. E disse a seus servos: Passai adiante de mim e ponde espaço entre rebanho e rebanho. E ordenou ao primeiro, dizendo: Quando Esaú, meu irmão, te encontrar e te perguntar, dizendo: De quem és? E para onde vais? E de quem são estes diante de ti? Então dirás: São de seu servo Jacó, presente que envia a meu senhor a Esaú. E eis que ele mesmo vem também atrás de nós. E ordenou também ao segundo, e ao terceiro, e a todos os que vinham atrás dos rebanhos, dizendo: Conforme a esta mesma palavra falareis a Esaú, quando o achardes. E dirás também: Eis que teu servo vem atrás de nós, porque dizia: Eu o aplacarei com um presente que vai adiante de mim, e depois verei a sua face. Porventura ele me aceitará. Assim passou o presente diante dele. Ele, porém, passou aquela noite no arraial. Temos os mensageiros que Jacó mandou adiantado para Esaú, esperando que ia fazer o caminho mais fácil, que ele seria melhor aceito. Este foi 5 rebanhos de mais do que um total de 500 animais. Era um presente bem grande. No próximo versículo, temos Jacó passando o val de Jaboque e a luta dele com o anjo. Vocês sabem que é um val? Eu precisava procurar. Então, é um local raso de um rio, o mar ou lagoa, por onde se pode passar a pé ou a cavalo. Então, devido a eles terem chegado a lugar favorável para atravessar, Jacó tomou a oportunidade de aproveitar imediatamente de noite, porque assim seria menos observado. Também teria terminado o cruzamento antes do romper do dia. Se eles estivessem no meio desse processo quando veio Esaú, e se as condições não eram favoráveis, seria ruim. Talvez houve a luz da lua ou das estrelas. O processo é resumido em 2 versículos, 22 e 23, mas diz: Ele passou tudo que tinha, que com certeza foi muito mais trabalho do que o tempo em que leva para contar. Era uma mudança. Jacó, como foi o líder da família, ficou até o último para verificar que ninguém foi deixado atrás. Próximo, durante a noite, houve uma luta e ele encontrou o anjo do Senhor. Versículos 24. Jacó, porém, ficou só e lutou com ele um homem, até que a alva subiu. E vendo este que não prevalecia contra ele, tocou a juntura da sua coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: Deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: Não te deixarei ir, se não me abençoares. E disse-lhe: Qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: Não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel,
Pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou e disse, dá-me, peço-te, a saber o teu nome. E disse, por que perguntas pelo meu nome? E abençoou-o ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar, Peniel, porque dizia, tenho visto a Deus, face a face, e a minha alma foi salva. O nome de Jacó, como resultado desta luta, que o nome dele foi mudado para Israel. Por isso, referimos aos filhos de Israel, ou os israelitas, e a terra de Israel. Observa que a terra, Haaretz, antes da conquista de Josué, era chamada Canaã. O nome Palestina só foi colocado pelos romanos anos depois, quando eles conquistaram a terra. O lugar foi nomeado por Jacó, Peniel, o rosto de Deus, e a alma foi salva de Labão de Esaú. Deus deu uma lembrança física para Jacó. Ele manquejava no coxo durante toda a sua vida. Agora, o encontro de Esaú, versículos 1 a 17 de capítulo 33. Jacó tinha orado, que nós lemos em capítulo 32, e depois dividiu o acampamento em dois, pensando que se fossem atacados por Esaú e seu pequeno exército, que o primeiro grupo ia sofrer os danos, mas o segundo grupo poderia escapar. Então, no primeiro grupo foram as servas com seus filhos e a metade dos animais. No segundo grupo foram as duas esposas com seus filhos e a outra metade dos animais. Mas Jacó estava à frente da caravana para ser seu protetor. O encontro mesmo foi melhor do que Jacó podia imaginar. Versículo 4 diz, e ele mesmo passou adiante deles, da caravana, vindo de Padan Aram. E inclinou-se à terra 7 vezes, até que chegou a seu irmão. Esses 7 vezes era um costume na época. Então, Esaú correu-lhe ao encontro e abraçou-o e lançou-se sobre o seu pescoço e beijou-o e choraram. Então, todo aquele constrangimento, no momento, tinha ido embora. Esaú perguntou quem era toda esta gente e Jacó apresentou a família. Depois, eles falaram sobre aquele presente. Esaú era bem de vida e recusou o presente, dizendo que ele tinha bastante. Mas Jacó respondeu e disse que ele tinha tudo. Enfim, Esaú aceitou o presente como sinal de paz com Jacó. Jacó chega a Siquém e levanta um altar. Para chegar em Canaã, a terra prometida, tinha que atravessar o rio Jordão. Um projeto bem maior do que atravessar o rio Jaboque. Versículo 18. E chegou Jacó, salvo, a Salim, cidade de Siquém, que estava na terra de Canaã, quando vinha de Padan Aram, e armou a sua tenda diante da cidade. O nome da cidade era Salém. Esta cidade é identificado com uma pessoa que morava lá, o Siquém, que mais tarde se tornou o nome da cidade. Siquém também foi uma das cidades de refúgio na época de Josué e a conquista. Finalmente lá foi a primeira vez que o nome Israel foi usado. Versículo 20.
E levantou ali um altar, e chamou-lhe Deus, o Deus de Israel. Então, Jacó fez este sacrifício. Agora, em capítulo 34, é mais uma prova que a Bíblia é inspirada, pois inclui acontecimentos bons e maus. Contém, às vezes, coisas que preferia não ler, e o que preferia que não tivesse acontecido. Esse capítulo é assim. Diná é a filha de Lia com Jacó. Já tinha provavelmente entre 14 e 16 anos na época. A Bíblia não disse se ela saiu de casa com permissão ou sem, ou se ela foi escondida. Mas ela queria conhecer as moças da terra. O que ela não sabia, ou que ela não queria saber, é que qualquer moça desacompanhada em Canaã podia ser raptada ou estrupada qualquer momento. E Diná encontrou um jovem chamado Sequim, que era príncipe, o filho de Hamor. Depois que Diná foi desflorada, Sequim queria casar com ela. Seu pai, Hamor, como foi costume, foi falar com Jacó. Interessante, no pedido de casamento não houve um pedido de desculpa da ação de Sequim, pois o que aconteceu fazia parte da cultura em Canaã. Hamor ofereceu casamento entre os dois grupos. Jacó aguardou a chegada dos filhos. E os filhos entraram no negócio. Mais tarde no capítulo, 2 dos filhos, irmãos de Diná, Simão e Levi, enganosamente fizeram uma proposta. Se Hamor, Sequim e todos os homens da cidade foram circuncidados, então iam aprovar o casamento. E casamento entre os dois povos seria aceito. Isto mostra a influência que Hamor tinha em sua cidade, porque no mesmo dia cumpriram o pedido. 3 dias depois, quando os homens estavam mais doloridos e incapacitados, esses 2 irmãos, Simeão e Levi, entraram na cidade e matou todos os homens da cidade. Resgataram a Diná e levou-a para casa. E os outros filhos foram, depois, para ajudar a saquear e destruir a cidade, tomando tudo o que queria, incluindo os bens, os rebanhos, as mulheres e crianças daquela cidade. Isto foi um excesso de vingança. Não disse que Jacó repreendeu seus filhos, mas quando era para ele morrer, Jacó lembrou esse ato que influenciou as bênçãos para seus filhos. Deus mandou Jacó para Betel para levantar um altar e cumprir a sua promessa. Lembra Betel? Foi o lugar onde Jacó tinha o sonho da escada que ia para o céu. E ele tinha prometido, se Deus deixava, que ele ia voltar para lá e fazer um sacrifício. E foram, toda a família. Jacó fez uma exigência. Era para tirar os deuses estranhos entre eles. Raquel precisava entregar os deuses que ela tinha roubado do seu pai. As mulheres e crianças capturadas de Salém ou Sequim, com certeza tinha uns também. Também pediu os brincos, que deveria ter pendentes idólatras, como a figa aqui do Brasil, que conhecemos ou outros símbolos que idólatras para eles. Estes todos foram enterrados embaixo de um carvalho lá.
Foi em Betel que Deus confirmou a sua aliança com Abraão e com Jacó. Quando saíram de Betel, a Bíblia disse que o terror de Deus foi sobre as cidades que estavam em redor deles. E não seguiram após os filhos de Jacó. Quer dizer, que tinha paz com os vizinhos pagãos, pois eles, os pagãos, tinham medo de Jacó e seus filhos. A morte de Débora é mencionado aqui. Ela foi a ama de Rebeca. Provavelmente, após a morte de Rebeca, Débora se juntou com Jacó, que ela tinha cuidado como criança. Próximo, no fim do capítulo, nós temos o nascimento de Benjamim e a morte de Raquel. Raquel teria tanto um filho, além de José, que em capítulo 30, versículo 1, ela falou para Jacó: dá-me filhos, senão morro. Infelizmente, no caminho para Belém, chegou a hora do parto dela. Benjamim nasceu, mas Raquel morreu. Que preço grande ela pagou. Ela foi enterrada lá, ao lado da estrada. Capítulo 36 trata com os descendentes de Esaú. Esaú tinha 3 esposas e geraram 5 filhos. Houve 10 netos. E o resultado foi o estabelecimento de nações e tribos difíceis de contar, porque as cabeças dos tribos, uns eram filhos e outros eram netos, mas não todos os netos. Então, gerou bastante, foram muitas nações que Esaú gerou. O que é essa prova? Deus cumpre suas promessas. Os descendentes de Ismael, Isaque, Esaú e Jacó cumpriram a promessa de Deus para Abraão dele ser o pai de muitas nações. Todos os povos que ficaram naquela região foram descendentes de Abraão. Não é que todos seguiram o Deus do céu, mas eles eram parentes distantes, né? E Deus cumpriu suas promessas para Jacó. Ele também faz promessas para nós. Ele vai cumprir. E podemos agradecê-lo por isso. Semana que vem, vamos continuar. Vamos entrar no relato sobre a vida de José, o filho amado de Jacó. Vamos continuar mantendo contato uma com o outro, orando uma para a outra. E eu agradeço pela oportunidade de ensinar. Vamos encerrar com oração. Senhor, obrigado que sua palavra é verdade e que podemos confiar em sua palavra e que podemos confiar em suas promessas. Nos abençoe esta semana. Eu agradeço-te por seu cuidado. No nome de Jesus. Amém.